água por ano não é um deserto. Tem apenas a mão de São Pedro um pouco irregular. Nós temos um território maravilhoso. Nós temos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de plataforma marítima nossa, por explorar. Nós temos uma rede de cidades extremamente interessante, bem distribuída pelo país. Nós temos uma boa indústria, apesar de tudo, ainda temos a 13ª indústria do mundo. Foi a 8ª, mas ainda é a 13ª. Temos uma agricultura que dá respostas extremamente impressionantes quando há abertura de mercado, né? Veja soja, veja álcool e açúcar, veja carne de boi, etc. Então nós somos um país onde a fome pode ser proscrita muito rapidamente. Não há por que haver fome no Brasil. Nós somos um país que não temos problemas a longo prazo de energia, porque nós temos muita energia hidrelétrica para aproveitar, nós temos a força dos ventos e temos principalmente o sol, que nos dá 320 dias por ano de insolação e que nos permite produzir grãos com uma eficácia maravilhosa. Temos terras agrícolas imensas a incorporar. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: se há país que pode crescer 7, 8% ao ano e ao mesmo tempo garantir uma alimentação adequada para os brasileiros, boa escola, a proteção à saúde, é o Brasil. O Brasil é um país que tem tudo para ser feliz. Sabe por que nós não somos felizes? Pessoalmente, eu acho que nós temos as elites menos comprometidas com o interesse nacional do planeta. Nós temos elites que não dão a menor importância ao povo brasileiro. Professor, o senhor é conhecido como um desenvolvimentista, Isso. nacionalista, excessivamente preocupado com as questões sociais. Eu pergunto, se num momento assim de lucidez, o presidente Lula chegasse e dissesse: eu sei que o senhor está fora do governo, professor Carlos Lessa, como mudar esse panorama trágico que o senhor descreveu naquele artigo? Mas, Luiz, eu vou te dizer exatamente o que eu falei, inclusive ao presidente. Mais do que isso, eu falei em reuniões ministeriais. Com essa taxa de juros que o Brasil pratica, nós não vamos para lugar nenhum. Ô, Luiz, para você ter uma ideia, este ano, o governo federal vai gastar 146 bilhões de reais em pagamentos de juros de dívida pública. 146 bilhões de reais. Para você ter uma ideia do que é esta magnitude, o programa Bolsa Família, que é o maior programa de assistência social brasileiro, diga-se de passagem, que é um programa bem intencionado e razoavelmente bem sucedido, vai chegar no final desse ano com 8 milhões de famílias sendo atendidas com R$ 65 por mês por família. Quanto representa isso em dinheiro? Menos de 7 bilhões. E atende a quantas? 8 milhões de famílias no final desse ano. É uma coisa impressionante. É impressionante, quer dizer, os números brasileiros são escandalosos. Porque os 146 bilhões, Luiz, você poderia me perguntar o seguinte: vão para onde? Resposta. O professor Márcio Postman, da Universidade de Campinas, trabalhou durante 1 ano e meio para chegar a uma estimativa. Chegou à seguinte conclusão: que entre 70% a 80% desses 146 bilhões vão para 20 mil famílias. Então, 20 mil famílias recebem alguma coisa mais ou menos equivalente a 115 bilhões de reais, enquanto que o governo faz um programa social para 8 milhões de famílias com 7 milhões de reais. Então, por que eu disse que é uma catástrofe social? Porque o governo Lula está promovendo a mais brutal concentração de renda e riqueza que sem história na história nesse país. Me pergunte o seguinte, Luiz: para onde vai esses 145 bilhões de reais pagos? Bom, um pedacinho vai para o exterior. O grosso fica aqui dentro. Você poderia especificar, porque toda vez que se fala em dívida pública, se ataca muito a dívida externa. Desses 146 bilhões da dívida pública... dívida pública interna. Juros para pagar... Dívida pública interna. Juros bancários. Remunerar. Títulos públicos. São títulos de dívida pública que estão, mais ou menos, 70% deles estão em poder dos bancos, sob gestão dos bancos. Os bancos são os gestores, tanto que os bancos brasileiros ganham não por operar crédito, mas por operações de tesouraria. Ou seja, eles são grandes administradores de fundos financeiros, que permitem a qualquer pessoa que tem um saldo superavitário aplicar no mercado financeiro via banco. Então o Brasil criou um paraíso de especulação. Interno. O problema é interno hoje.
Nós temos um problema externo, o problema externo é menor do que o problema interno. O problema interno é que é devastador. Professor, em percentual, estes 146 bilhões, quanto desse montante iria para o exterior? Ninguém sabe ao certo, mas eu vou dar um chute. Eu diria provavelmente uns 10 a 12, 15% no máximo vão para o exterior. Mas só que o exterior, sabe quem são? Brasileiros que mandaram dinheiro para fora e reinternalizaram no Brasil como capital estrangeiro de curto prazo. São pelo menos 23 bilhões de dólares que estão no Brasil assim. A equação financeira brasileira é uma equação de total permissividade. O doutor Meirelles fez uma coisa espantosa, ele acabou com a CC5, que era a maneira pela qual entrava e saía capital estrangeiro no Brasil. Agora, entra e sai apenas com o registro no Banco Central. Então, em tese, alguém do exterior pode trazer dinheiro, registrar no Banco Central, ganhar dinheirinho um dia no Brasil e mandar para fora no dia seguinte. Nós criamos uma espécie de motel financeiro, entendeu? Dos próprios brasileiros? Não, de quem traz de fora. Tem muito brasileiro que virou investidor estrangeiro para tirar partido disso. Muito bem. Professor, voltaremos daqui a pouco, quando perguntarei ao professor quem é o maior adversário do governo Lula. Ele mesmo, o PT, ou o Banco Central, ou mais alguém que não me lembro. Mas daqui a pouco. Bom, tirando os proprietários dos 146 bilhões de reais que todo ano estão saindo do país, eu pergunto, professor, quem é o maior adversário do governo Lula? Ele, o PT, o Banco Central ou quem mais? Ô Luiz, sabe que tem momentos que eu acho que nós vivemos uma espécie de tragédia? Porque, de certa maneira, eu diria a você que o povo brasileiro, quando votou no Lula, votou no que foi o programa do PT ao longo de anos a fio. Votou na esperança de que houvesse uma mudança político-econômica, uma mudança pela inclusão social. Isso daí significa que a Carta aos Brasileiros, que foi o documento que Lula mandou, depois, quando já estava com a eleição praticamente garantida, é uma espécie de conto de vigário no povo brasileiro, porque disse a ele que ia dar continuidade à política anterior. Agora, a pergunta relevante é o seguinte, o que é que fez Lula, um pernambucano de Garanhuns, migrante rural, que foi tentar a vida na grande São Paulo, começou como torneiro, viveu todas as etapas de dirigente sindical, se converteu num estadista, porque ele hoje é um estadista a nível mundial. O que é que levou Lula a jogar fora o seu capital político? Anos, décadas de credibilidade. Eu estou convencido que ele foi iludido. Eu acho que ele acreditou que se ele se comportasse bem, o resto do mundo iria apoiá-lo. Concretamente, o primeiro mundo iria dar a ele todo o apoio. Ele, de certa maneira, ele foi vigarizado. Ele caiu também no conto vigário e aplicou um conto vigário interno. Eu acho que ele acreditou o seguinte, que haveria uma grande cooperação internacional para apoiá-lo. E não teve nada. Por uma razão muito simples. O exterior não apoia nenhum país para que ele se desenvolva. Quando o país se desenvolve, o exterior vem para dentro do país. Por exemplo, hoje, para onde vão as empresas americanas? Para o Brasil, não, vão para a China. Apesar da China não ser uma economia de mercado, apesar da China ser um país que ainda tem procedimentos, diria, muito pouco democráticos, é governado por um partido único, como é uma economia que mais cresce no mundo, é para onde vai o capital estrangeiro. O que é que as empresas estrangeiras que estão no Brasil fazem hoje? Remetem dividendos para fora. Por quê? Porque como o país não cresce, elas não vão investir aqui dentro, elas mandam para fora. Então, a ilusão do presidente foi dizer o seguinte, se eu for bem comportado, respeitar os contratos, realizar a política de Fernando Henrique Cardoso com o máximo de rigor, receberei o apoio internacional, não recebeu apoio nenhum. Aliás, esse conto do vigário